Capítulo 10. Diocleciano e Constantino, no limiar do quarto século. 1. Perseguição no governo de Diocleciano. A. Reorganização do Império. Um breve estudo de administração governamental romana é necessário para entender o curso da perseguição contra os cristãos por parte do Império. O último foi muito ligado à história política do quarto século. A monarquia, durante o Principado desde Augusto, teve sua base teórica no Senado de Roma, dando sua sanção ao poder imperial. A verdadeira base foi o exército quando reconheceu o imperador por aclamação. Uma confirmação religiosa veio da prática da apoteose, a aceitação do falecido imperador no número dos deuses. O protocolo do Tribunal da Pérsia foi retomado, enfatizando a distância entre o governante e seus súditos. A ênfase dada no decorrer do tempo ao falecido imperador divinizado passou a divinizar toda a vida do governante. A comprovação da ascensão do falecido imperador tornou-se rotina. Durante esse tempo, prestou-se o princípio da legitimidade, passando a autoridade de pai para filho. A sucessão ordenada, no entanto, tornou-se a exceção e não a regra no terceiro século. Nenhuma das bases tradicionais da monarquia serviu para solidificar o trono. As rivalidades dos exércitos gananciosos, liderados por generais ambiciosos, produziram frequentes guerras civis. Instabilidade econômica e defesas desintegradas nas fronteiras acompanharam e intensificaram os conflitos internos. Diocleciano combinou as bases anteriores do governo imperial com um plano de reorganização. Seu propósito era fornecer uma sucessão ordenada ao trono e oferecer aos altos comandantes militares uma virada certeira na regra suprema, sem ter de recorrer à rebelião para obtê-la. O império foi dividido em 4 regiões, prefeituras a serem governadas por 2 Augustos, assistidos por 2 Césares. A teoria era que depois de 10 anos a situação viria a ser revista, e os Augustos renunciariam e os 2 Césares se tornariam Augustos e 2 novos Césares seriam nomeados. Sob esse plano de reorganização, Diocleciano e Maximiano tornaram-se Augustos e levaram os nomes de Júpiter e Hércules. Galério e Constâncio Cloro foram nomeados a Césares, incumbido principalmente da administração civil. Cada imperador governou uma prefeitura. Cada prefeitura tinha sua própria capital. Depois do ano 284, Roma já não era uma residência imperial. O império era dividido em 12 dioceses e aproximadamente em 100 províncias. O número de províncias variava conforme eram criadas, divididas ou combinadas. Observe que essa terminologia diferencia da que veio a prevalecer no mundo eclesiástico, onde províncias designavam territórios maiores do que as dioceses. As reformas de Diocleciano reconheceram que a força do Império Romano, numérica, financeira e culturalmente, estava no Oriente. A distribuição da potência pode ser mostrada em forma de gráfico. B. O curso da perseguição. Como um prelúdio à perseguição aos cristãos por todo o império, Hierocles, governador da Bitínia e mais tarde prefeito do Egito, alegou que o império poderia sobreviver somente se estivesse unificado na religião. Aproximando-se dos ideais de Porfírio no tocante ao ataque intelectual contra os cristãos. Hierocles chamou os cristãos de um império no império, e insistiu no fato de que os cristãos do exército oferecessem sacrifícios aos deuses. A grande perseguição começou em 303 por instigação de Galério, mas com apoio de Diocleciano. 4 editos sucessivos foram emitidos. 1. Edifícios cristãos deveriam ser nivelados, as escrituras foram queimadas e qualquer pessoa que aparecesse em um tribunal da lei tinha que desacrificar, excluindo, portanto, os cristãos do sistema judicial, como fazia qualquer um que fosse desafiado a fazê-lo, eliminando assim do alto cargo aqueles que não sacrificassem. 2. Governadores foram ordenados a prender e a encarcerar os bispos.
3. Os bispos poderiam ser liberados se sacrificassem. 4. O sacrifício aos deuses tornara-se obrigatório a todos. Essa perseguição foi mais sistemática do que a motivada por Décio, mas inicialmente não tão brutal. Uma nova fase foi inserida quando Diocleciano levou suas reformas no governo a sério, pressionou o relutante Maximiano a juntar-se a ele para aposentar-se. Galério e Constâncio Cloro tornaram-se os novos Augustos e os novos Césares foram Severo na Itália e Maximino Daia no Oriente. A perseguição foi renovada no Oriente e Daia voltou-se para a punição capital. No Ocidente, no entanto, a guerra civil se seguiu. Maximiniano deu suporte a seu filho Magêncio para conquistar o controle na Itália, mas depois tentou sem sucesso depô-lo. Constâncio Cloro foi moderado na perseguição, sem ir além de demonstrar o cumprimento do primeiro edito de Diocleciano, mas morreu em 306. Suas tropas, em rejeição ao novo regime constitucional de Diocleciano, proclamaram seu filho Constantino imperador. Um aflito galérico emitiu um edito de tolerância para os cristãos em 311, pedindo-lhe que orassem por sua recuperação, mas a solicitação, se respeitada, não impediu a sua morte. Licínio, aliando-se a Constantino, ganhou o controle do Oriente. O futuro jazia com Constantino e nossa narrativa seguirá com a história dele. 2. Constantino o Grande. A conversão e o reinado de Constantino marcam um importante ponto de virada na história da Europa e do Oriente Médio. Em muitos tópicos na história cristã, a distinção pré-constantiana e pós-constantiana é mais do que uma divisão cronológica conveniente que os historiadores empregam. Os termos representam diferenças reais e simbólicas. Alguns desses principais recursos aparecerão no decorrer da nossa narrativa. A interpretação. Tal como aconteceu com outras grandes figuras da história, cujas carreiras mudaram a história da humanidade ou foram atadas com mudanças significativas, Constantino foi objeto de várias interpretações. Interpretações conflitantes estavam presentes desde o início de sua ascensão ao poder e correspondem aos seus antecedentes familiares. O pai de Constantino, Constâncio Cloro, foi o neoplatônico tolerante do cristianismo. A mãe de Constantino foi Helena, que veio de circunstâncias humildes. Ela era cristã e mais tarde ficou conhecida como Santa Helena. Fontes pagãs dizem que Constantino, com a morte de seu pai, teve uma visão em um templo de Apolo que foi interpretada para significar que ele seria o imperador. Fontes cristãs descreveram uma visão em 312, antes da Batalha da Ponte Milvia, que narrou sua união à religião cristã. Na Igreja Ortodoxa, Constantino era por vezes chamado santo, mas não de forma consistente. No entanto, assim como os santos, o nome dele continua sendo um dos mais populares na Grécia. A avaliação da oposição trata-o como político, no máximo como cristão prudencial, cuja principal preocupação era manter o império unido, e seus súditos pensavam nele como pagão ou cristão, de acordo com a sua preferência. Uma posição mediadora vê Constantino como sincretista em assuntos religiosos, que começou como neoplatônico e nunca distinguiu claramente o culto ao sol e o culto ao filho. É possível que devamos considerar outra opção, ou seja, que Constantino era sincero na sua conversão e usou o cristianismo para seus próprios propósitos. Às vezes, as convicções e a fé de uma pessoa prova ser o curso de ação politicamente vantajoso e, em determinado momento, em eventos humanos. O próprio entendimento de Constantino a respeito do cristianismo provavelmente aumentou com o tempo. Uma vez que é difícil conhecer nossas próprias motivações, quanto mais as dos outros, especialmente no passado, o julgamento a respeito do porquê de Constantino ter apoiado o cristianismo deve ser reservado. Com certeza ele queria unidade e harmonia e, consequentemente, buscou políticas em relação a todos os seus súditos, em especial nos conflitos na Igreja, o que favoreceu a abrangência e a flexibilidade.
Para a maioria dos crentes, o favor que se estendia de Constantino ao cristianismo era o objetivo apropriado na direção que se movia o crescimento inicial do cristianismo. Esse objetivo foi a criação da cristandade, uma sociedade civil composta principalmente de cristãos, na qual o cristianismo era a força dominante. Constantino não conseguiu ir sozinho, e seus sucessores foram mais longe ao impor o cristianismo sobre a população e ao interferir nos assuntos da igreja. Outros crentes não tiveram uma opinião favorável no tocante à igreja constantiniana e pronunciaram-se contra a união entre a igreja e o Estado e a desenvolvimentos associados a isso, como a queda da igreja. Eles agiram assim por causa do declínio do compromisso entre os membros da igreja, dos baixos padrões da vida cristã e da introdução coercitiva com o aspecto da profissão religiosa. Com certeza, as circunstâncias foram drasticamente alteradas, mas se a nova situação for pensada como declínio mais do que progresso, pode ainda não ser uma palavra mais adequada. Por ser que alguém fale em deslize, pois o crescimento da igreja no terceiro século já havia trazido muitas acomodações com a sociedade romana e os envolvimentos com o Estado aumentaram após o tempo de Constantino. B. Conversão e favor aos cristãos. Após a morte de seu pai, Constantino rapidamente consolidou seu domínio sobre a parte ocidental do império e marchou contra Magêncio na Itália. Em 312, com suas tropas estavam acampadas ao norte do rio Tibre, perto de Roma. Constantino teve uma experiência religiosa, na qual admoestou para adotar-se o monograma Chi-Rho, as duas primeiras letras da palavra Cristo em grego, como emblema de suas tropas. Lactâncio disse que as instruções vieram em um sonho. Alegando repetir um relatório do próprio Constantino, Eusébio relatou que houve tanto um sinal no céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, como uma aparição de Jesus Cristo na noite seguinte em um sonho. Mais uma vez, várias interpretações são possíveis. O incidente inteiro foi planejado? Foi uma invenção da sua imaginação? E se ele sonhou com algo, ouviu alguma coisa, ou o que foi? Uma explicação provável é que, na verdade, ele teve algum tipo de experiência, um sonho, uma visão ou ambos, mas a interpretação foi fornecida por conselheiros cristãos, nomeadamente Ócio, bispo de Córdoba, Espanha, que o acompanhavam. Eles podem ter ajudado Constantino a ver em sua experiência o monograma de Cristo como a interpretação cristã do que ele viu. De qualquer forma, Constantino esteve claramente consciente de uma missão divina e da promessa de ajuda divina, e esse senso de missão continuou a caracterizar suas políticas e sua propaganda. Ele instruiu seus soldados a colocarem o monograma Chi-Rho de Cristo em seus escudos e, posteriormente, esse cristograma se tornou um símbolo cristão quase onipresente, muitas vezes combinado com as letras alfa e ômega, primeira e últimas letras do alfabeto grego, para Cristo como o princípio e o fim. O menor exército de Constantino venceu a Batalha da Ponte Mívia, Saxa Rubra, e garantiu o controle de Roma, e com ela, o fim da oposição no Ocidente. Eusébio interpretou o evento em termos bíblicos grandiosos, comparado à derrota do exército de Magêncio à destruição dos egípcios sob o comando de Faraó no Mar Vermelho. Independentemente da natureza da conversão de Constantino e seus motivos, depois do ano 312, ele lentamente, mas de modo firme, começou a favorecer os cristãos e a mudar os fundamentos ideológicos do império. Constantino entrou em acordo com Licínio em Milão em 313, estendendo o livre exercício da religião para os cristãos e todos os outros. Esse acordo, chamado Edito de Milão, é conhecido por meio das cartas oficiais enviadas por Licínio à província sob seu comando, concedendo a cristãos no Oriente a liberdade que os habitantes do Ocidente já apreciavam por intermédio de Constantino. Em 320 já era aparente que Constantino e Licínio não concordavam. Licínio estava mais inclinado para o monoteísmo pagão e a perseguição iniciou-se novamente no leste. Constantino derrotou em 324 e tornou-se então o governador geral e único do mundo romano.
Logo depois, Constantino desfez da imagem de si mesmo como representante do Deus Sol e apresentou-se como representante de Jesus Cristo, o Sol da Justiça. Constantino estava desconfortável com as associações pagãs de Roma e as tradições em torno do Senado. E certos fatores atraíram-no para o Oriente como o centro apropriado do Império. Sua maior riqueza, seu comércio, sua cultura e suas oportunidades educacionais. Consequentemente, em 330, ele fundou uma nova capital, Constantinopla, moderna Istambul, no local da antiga cidade grega de Bizâncio. Seu governo lançou as bases para o Império Cristão Ortodoxo, conhecido como Império Bizantino, que duraria mais de 1.100 anos até 1453. Constantino adiou seu batismo até perto de sua morte, quando em 337 foi batizado por Eusébio, bispo de Nicomédia. Ele, portanto, foi um precedente proeminente para outros no IV século que adiaram seu batismo até a velhice ou leito de morte, a fim de obter o máximo benefício do perdão dos pecados. Constantino mostrou favor para os cristãos de várias maneiras, mas muitas de suas ações foram projetadas para não ofender os pagãos ou foram objeto de interpretação ambígua. A oração que ele compôs para ser recitada pelo exército, por exemplo, foi religiosamente neutra entre monoteísmo pagão e cristão. A legislação tornou o domingo um feriado legal e concebeu lazer para os cristãos em suas assembleias na igreja, mas foi formulada como uma homenagem ao sol. Os cristãos reuniam-se no domingo, dia do Senhor, desde o início, mas a legislação de Constantino fez desse dia um dia de descanso também. Além disso, Constantino empregou o Shiro como um padrão para suas tropas e colocou o emblema em algumas de suas moedas, ao qual poderia ser visto como mais um talismã, e, na verdade, Constantino, bem como um número crescente de cristãos, parece ter tido um respeito supersticioso pela cruz. Outros legisladores favoreceram os cristãos e colocaram-nos no mesmo patamar de outras religiões. Privilégios de isenção de direitos civis e apoio monetário do governo, por muito tempo mantido pelos sacerdotes pagãos, foram dados aos sacerdotes cristãos. Veja mais adiante em Donatismo. Outras políticas deram mais reconhecimento à Igreja. Aos bispos foi dado o privilégio de disputas adjudicantes quanto os partidos encaminhavam seus casos para eles. Às suas decisões foi dado o mesmo estatuto que as decisões dos juízes civis, um passo importante em direção à criação de tribunais eclesiásticos separados e um ato que comprometeria a jurisdição da justiça imperial. Talvez a maior demonstração externa de favor à Igreja tenha sido o programa de construção extensivo de Constantino. Os edifícios da igreja foram construídos para celebrar locais importantes da história sagrada. Na Palestina, por exemplo, a Igreja da Natividade em Belém, a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém e Eleona no Monte das Oliveiras. Em comemoração aos mártires em Roma, São Pedro e São Paulo, extramuros para marcar os locais de seus martírios. E para reforçar o prestígio da igreja do próprio Constantino em Roma, Basílica de Latrão, hoje São João, e nova igreja da capital dedicada a Cristo como Santa Sofia aos 12 apóstolos, onde Constantino mais tarde foi enterrado como o 13º apóstolo, ou como um Cristo. Entre 12 sarcófagos vazios que representavam os apóstolos. Os imperadores comemoraram por muito tempo seus governos com projetos de construção monumental, e Constantino deu continuidade a essa prática, mas com a diferença de que agora eram os edifícios da igreja que anunciavam a majestade e a generosidade do imperador. O estilo arquitetônico adotado foi padronizado em basílicas imperiais, usadas para audiência e salões de recepção, salas de tribunal e assuntos de outros estados. Capítulo 12. C. A nova situação das relações entre a Igreja e o Estado. Constantino percebeu o problema causado pela divisão do Estado, então, concordância ou harmonia tornou-se a palavra-chave da sua propaganda e das políticas de seu reinado.
Ele claramente queria a ajuda do Deus cristão para alcançar seus objetivos. Havia uma longa condenação romana de que o bem-estar do Estado dependia das relações corretas com a divindade e o devido exercício das funções religiosas. A transferência ou adição da lealdade de Constantino ao Deus cristão não alterou essas convicções. Uma vez que existia um Deus supremo, Constantino sentia que devesse haver uma regra terrena correspondente a uma regra divina. Sua missão era superar os demônios dos bárbaros e as divisões associadas ao politeísmo. Renunciando o destino, ele afirmou que o império estava sob o controle da providência. Deus está ligado à ordem no universo e ele considera-se instrumento de Deus para realizar essa tarefa. Mantendo a dignidade de Pontifimaxo, sumo sacerdote na religião de Roma, Constantino sentiu responsabilidade sobre o bem-estar religioso dos seus súditos. Ele se referiu a si mesmo como bispo daqueles ou coisa sem bispo, bispo daqueles fora da igreja ou bispo de assuntos externos da igreja. Seu filho Constâncio foi mais longe e denominou-se bispo dos bispos. Como resultado da nova situação, com o imperador apoiando e favorecendo em vez de perseguir a igreja, 3 grandes problemas chamaram a atenção da igreja: a competência do Estado em assuntos da igreja, a natureza dessa e a definição de doutrina. O que é a Igreja Ortodoxa? Relações entre igreja e Estado sofreram uma mudança de paradigma, agora requerendo a definição da competência de um império cristão. A igreja encontrava-se amplamente desesperada para a mudança porque passava de perseguida para favorecida. Ela não estava pronta para assumir suas responsabilidades em um Estado que, se não era cristão, pelo menos apoiava o cristianismo. Tertuliano teria considerado o imperador cristão uma contradição em termos e a maneira de Constantino e de muitos dos seus sucessores governarem. Constantino teve sua esposa Fausta e seu filho Crispo assassinado por motivos políticos. Pode ter demonstrado alguma verdade nisso. Eusébio, por outro lado, exultava como se o reino tivesse chegado. Eusébio viu o reconhecimento do cristianismo como um ato da providência de Deus para determinar um período de paz e prosperidade antes do fim do mundo. Outros teólogos, especialmente aqueles que escrevem em latim, levaram uma linha mais sóbria e enfatizaram as responsabilidades agora colocadas sobre as autoridades responsáveis pelo bem-estar de Roma. A natureza da igreja também requereu esclarecimentos na nova situação. O cisma donista levantou mais uma vez a questão da santidade da igreja. É a igreja da pureza ou é um corpo misto, um hospital de almas doentes? Pode uma igreja da maioria e de classe dominante ser uma igreja santa? O monasticismo constituiu uma nova reação a mudanças circunstanciais, em parte em resposta à nova ligação da igreja com o status social e de aceitação. Os monges procuraram resolver a verdadeira vida cristã com a mesma intensidade que caracterizou os tempos de perseguição. Negado o martírio literal, tentaram o martírio de abnegação. A história do monasticismo será reservada para o próximo capítulo. Outras mudanças também resultaram na nova condição até o tempo de Constantino. O bispo conhecia seu povo, mas o senso de companheirismo local começou a perder-se com o rápido aumento da adesão. A igreja começou a adaptar sua organização a fim de dar estrutura a uma verdadeira catolicidade. A definição da ortodoxia doutrinária foi trazida à tona pela controvérsia trinitária provocada pelos ensinamentos diários. A controvérsia doutrinária ameaçou a unidade da igreja e, com ela, o objetivo de Constantino de harmonia no império. Os problemas do arianismo e do donatismo surgiram durante o reinado de Constantino. Eles levantaram questões fundamentais sobre a definição da igreja e da divindade que o adoravam. D. Eusébio de Cesareia, historiador do imperador. Eusébio tornou-se herdeiro da teologia e da erudição de Orígenes por intermédio da influência de seu professor Pafílio e do acesso à última biblioteca construída a partir de Orígenes.
Ordenado bispo de Cesareia, na Palestina, por volta do ano em que uma paz temporária chegou à igreja, Eusébio envolveu-se ativamente nas questões intelectuais e políticas de sua época. Ele estava muito interessado em apologética e escreveu duas grandes obras: Preparação para o Evangelho, uma refutação do paganismo, e Demonstração do Evangelho, uma prova do Evangelho da profecia cumprida. Eusébio também estava profundamente interessado na interpretação bíblica, escrevendo comentários sobre Salmos e Isaías, bem como uma preparação de um conjunto de tabelas para identificar passagens paralelas nos evangelhos e uma lista de nomes de lugares na Bíblia com uma descrição geográfica e histórica. Envolvido nas questões teológicas da época, Eusébio trabalhou sem sucesso pela unidade da controvérsia ariana, da qual é dita mais a seguir. Eusébio é especialmente lembrado por sua obra histórica, na qual escreveu uma história da igreja, que coletou informações desde o princípio da igreja de seu tempo. Em sucessivas edições, Eusébio detalhou eventos da perseguição sob o comando de Diocleciano e seus associados e sucessores. Eusébio também é importante para a teologia política que ele desenvolveu em Vida de Constantino e Louvor de Constantino. Embora não estivesse tão perto de Constantino como poderia parecer, ele promoveu Constantino a mensageiro de Deus, nomeado para trazer paz à igreja e cura para nações. 3. Cisma donatista. Os cismas ocorreram em Alexandria, impulsionados pela posição rigorista de Melécio e em Roma, no rescaldo da grande perseguição iniciada sobre o governo de Diocleciano. Porém, o cisma donatista no norte da África tornou-se o mais importante. Os donatistas continuaram a compreensão sectária da igreja desde os tempos pré-constantinianos, mas em muitos lugares do norte da África, eles formaram a igreja da maioria. O problema subjacente era a velha questão do laxismo versus rigorismo no tratamento daqueles que pensavam terem se comprometido de alguma forma com as autoridades governistas durante a perseguição. Só que agora a questão era complicada pela entrada do imperador nas decisões e, à medida que a controvérsia se desenrolava, as diferenças sociais e culturais intensificavam o conflito. A ocasião do cisma no norte da África envolveu a eleição de Celiciano para suceder Mensúrio como bispo de Cartago, um adversário católico dos donatistas, Optato. Mais tarde afirmou que o cisma surgiu pela raiva de uma mulher desonrada que foi alimentada pela ambição e recebeu a força da avareza. Deve-se levar em conta a natureza polêmica da declaração, mas é bom notar as acusações, uma vez que mostram tão bem o lado humano da história da igreja. Lucila, uma mulher rica e piedosa, tinha o costume de beijar o osso de um mártir antes de tomar a comunhão. Mensúrio, em um esforço para manter o culto dos mártires sob o controle da igreja e fora da propriedade privada, tinha proibido a honra não autorizada aos mortos em perseguição e a veneração indevida aos confessores, e seu chefe diácono Ceciliano repreendeu Lucila por sua prática. Isso requereu um pouco de coragem, pois ela era rica, mas sua prática era extrema e representava um desafio à autoridade da igreja. A infeliz Lucila tornou-se um ponto central da oposição à eleição de Ceciliano em Monte de Mensura em 311. Dois homens que desejavam ser eleitos bispo não conseguiram obter seu desejo e voltaram-se contra Ceciliano. Outro problema era que Mensúrio, a fim de proteger as posses da igreja durante a perseguição, confiou a alguns membros mais velhos da igreja que já não eram capazes ou recusaram de devolver a mercadoria quando Ceciliano exigisse uma contabilidade. Outra complicação veio do costume dos bispos de Mundíbia quando a participarem da eleição e consagração do bispo de Cartago. No entanto, Ceciliano assumiu o cargo antes de sua chegada. Os bispos númidas, por instigação de elementos descontentes na igreja cartaginesa, procederam à nomeação de Majorino, que pertencia à casa de Lucila, como bispo rival. O ponto doutrinário utilizado para justificar o cisma foi a participação de Félix, bispo de Apuginta, na consagração de Ceciliano.
Félix foi acusado de entregar cópias das escrituras às autoridades durante a perseguição, tornando-se um traidor, aquele que entregou os livros da igreja. Os críticos de Ceciliano argumentaram que ele tinha negado a fé e então não podia executar funções eclesiásticas. Portanto, a consagração de Ceciliano era inválida. A questão foi levantada: o que o caráter moral de um clérigo tem a ver com a validade de suas ações em nome da igreja? Investigações posteriores livraram Félix das acusações, mas os donatistas questionaram a imparcialidade das investigações e certamente nesse momento o cisma foi então estabelecido de modo que a determinação dos fatores estivesse além da objetividade. Com a morte de Majorino em 313, Donato sucedeu-se como chefe da igreja rival em Cartago, a qual ele liderou até 355. Tempo suficiente para que aqueles que tinham comunhão com ele viessem a buscar o seu nome donatistas. Já em 313, o governo imperial envolveu-se na disputa quando Constantino fez duas concessões ao clero cristão, que lhes estendia privilégios pertencentes a sacerdotes pagãos: distribuição de dinheiro e isenção de responsabilidade cívica de coleta de impostos. Os donatistas reivindicaram o dinheiro e as isenções, alegando que eles eram a verdadeira igreja no norte da África. Eles apelaram seu caso a Constantino, que se referiu ao bispo de Roma, Miltíades. Este reuniu um sínodo pequeno, mas os resultados foram inconclusivos. Em contraste com sua certeza rápida em lidar com assuntos políticos e militares, Constantino estava hesitante em como lidar com os conflitos da igreja. Em resposta à demanda dos donatistas para outro julgamento, um sínodo maior reuniu-se em Arles, na Gália, em 314. Os bispos vieram de todos os territórios sob o controle de Constantino na época, incluindo 3 bispos da Grã-Bretanha. Arles distinguiu-se por ser o primeiro concílio da igreja chamado pelo imperador, que representava a maior área geográfica de qualquer concílio até o seu tempo. Ele ultrapassou todos os concílios anteriores, que principalmente representavam não só uma província, mas também, às vezes, áreas adjacentes. Entre os 22 cânones adotados no concílio estavam decisões sobre a determinação da data da Páscoa, desde que os bispos britânicos não estivessem presentes em Nicéia em 325. O método mais recente para determinar a data que chegou lá não foi observado na Grã-Bretanha. Proibindo os cristãos de rejeitar o serviço militar em tempo de paz, isto é possivelmente determinado sua participação nas funções políticas, aprovando os cristãos a manterem cargos locais e estaduais se forem submissos aos seus bispos, regulamentando questões de casamento e novo casamento, proibindo o rebatismo dos já batizados em nome da Trindade e, embora pedindo que traidores entre o clero fossem removidos, defendendo ordenações realizadas pelo clero caducado. O Concílio de Arles traçou um precedente não apenas para a forma como o Estado lidaria com problemas eclesiásticos, mas também constituiu um exemplo não intencional para posteriores conselhos ao não conseguir pôr fim ao problema para o qual foi chamado. Em 316, Constantino decidiu definitivamente em favor de Ceciliano e, em 320, dirigiu a perseguição contra os donatistas, mas desistiu no ano seguinte. Os donatistas eram de espírito missionário e cresciam. Eles ergueram edifícios rivais um pouco maiores e melhores do que os da Igreja Católica. Eles apelaram à tradição teológica norte-africana de Tertuliano e Cipriano e representavam-se como continuadores da visão da Igreja Mártir. Desapontado com sua apelação anterior às autoridades imperiais, os donatistas vieram a rejeitar a aliança da Igreja com o governo forjado por Constantino e seus sucessores. Donato fez uma sucinta colocação: o que tem o imperador com a Igreja? A Igreja Donatista compreendeu-se nos termos da Santa Assembleia de Israel no meio de seus inimigos impuros e em consonância com essa alta imagem, interpretando toda a Escritura como lei sagrada. O maior sucesso dos donatistas veio entre as populações rurais púnicas e berberes, que se ressentiam da classe e dos privilégios econômicos dos governos latinos.
As privações econômicas e sociais experimentadas por muitos alimentaram as reações violentas contra latifundiários ricos pelos circunceliones, cuja conexão com os donatistas não era clara, apesar de sua violência ter sido lamentada por Donato. Esses aspectos do conflito donatista católico levam alguns estudiosos a interpretar o donatismo principalmente como um movimento social. Embora os fatores pessoais estivessem presentes no início do cisma, fatores sociais foram certamente envolvidos na difusão do donatismo. Não seria seguro dizer, porém, que as diferenças religiosas eram meramente a desculpa que justificava os pontos reais de conflito. Como preocupações teológicas estão interligadas com preocupações pessoais e sociais, muitas vezes é difícil desenredá-las, e esse é particularmente o caso do donatismo. Questões raramente vêm como perguntas individuais, mais frequentemente como uma complexidade de fatores. Mas isso não significa que os fatores individuais, nesse caso os aspectos religiosos, não podem ser discutidos de forma separada por seus próprios méritos. A idade de ouro do donatismo veio sobre o sucessor de Donato, Parmeniano. Durante esse tempo, a resposta da literatura católica apareceu no trabalho contra os donatistas por Optanto de Mileve. Um rival de Parmeniano para a liderança intelectual entre os donatistas foi Ticônio, que acreditou em uma visão mais ampla da Igreja e foi contra a prática do rebatismo dos convertidos da Igreja Católica. Contra o sectarismo donatista, ele articulou pontos de vista sobre os sacramentos e a distinção entre igreja visível e invisível, que foram mais tarde elaborados por Agostinho. Ticônio produziu um livro de regras hermenêuticas que Agostinho empregou, mas o milenarismo, expressando em seu comentário sobre revelação, foi rejeitado por Agostinho. A história posterior do donatismo está tão envolvida com a refutação de Agostinho quanto o melhor a ser dito em relação a ele. Mesmo que os motivos reais do donatismo fossem sociais, o movimento levantou legítimas questões teológicas que desafiaram a mente criativa de Agostinho. 4. Ário e o Concílio de Nicéia. A. Contexto da controvérsia ariana. O contexto político da controvérsia ariana foi esboçado anteriormente em conexão com a ascensão de Constantino ao poder e seus objetivos para a unidade do Império. O cisma donatista levantou questões religiosas e políticas no que se refere à natureza da Igreja na parte ocidental do Império. Os ensinamentos de Ário levantaram questões semelhantes na parte oriental do Império no que se refere à natureza de Jesus Cristo. Começando com Constantino, a Igreja entrou na história imperial de tal forma que não se pôde lidar com a história secular do quarto século sem discutir sobre a Igreja, e não se consegue lidar com a história religiosa sem considerar o Estado. Constantino claramente estabeleceu um precedente de envolvimento no Estado nos assuntos da Igreja. Anteriormente, um bispo, em conselho com seus presbíteros, decidiu acerca de questões para a Igreja sobre sua jurisdição. Quando se tratava de disputas entre bispos e questões mais amplas do que implicações locais, o congregacionalismo da Igreja primitiva não deixava maquinária alguma para a sua resolução. Os concílios de bispos tornaram-se a maneira cristã característica de lidar com esses problemas. No segundo século, as reuniões dos bispos em sua província ou região tratavam como montanismo e, em seguida, com a observância pascual. Ainda não significava, no entanto, lidar com algo envolvendo áreas maiores. O caso de Paulo de Sassômata e posse de propriedade da igreja em Antioquia, terceiro século, tinha um precedente para algumas questões que se referiam ao governo romano. Depois veio o apelo dos donatistas a Constantino. Nas fases iniciais da controvérsia donastia, ambos os lados pareceram adequados para o Estado arbitrar, embora Constantino inicialmente preferisse empurrar a questão de volta para as igrejas. Com um imperador cristão interessado nos assuntos da igreja, era natural que os líderes da igreja olhassem para ele.
Constantino foi cauteloso, mas seus filhos estavam mais abertos em suas tentativas de definir o dogma. O contexto eclesiástico da controvérsia teológica do quarto século é fornecido pelas rivalidades dos bispos das grandes sés. A Igreja de Alexandria e Antioquia tinham desenvolvido tradições teológicas concorrentes. Constantinopla, emergido tardiamente como um centro cristão, era dependente de um ou outro para seu bispo e suas orientações teológicas. Roma, por algum tempo, não envolvia em controvérsias doutrinárias orientais, ofereceu sua mediação, mas logo se aliou a Alexandria. Com sua autoridade antes honorífica, Roma afirmou cada vez mais jurisdição e autoridade de ensino. No início do quarto século, o bispo de Alexandria, chamado Papas, pai ou papá, tinha preeminência em todo o Egito e alguns territórios adjacentes. Os presbíteros presidiam as igrejas locais em Alexandria. Ário foi um dos principais membros do clero alexandrino como presbítero de uma igreja na área do porto. Seu bispo foi Alexandre. O contexto teológico para a controvérsia ariana precoce é fornecido pelas maneiras diferentes em que os sucessores de Orígenes desenvolveram sua teologia em relação às controvérsias monarquistas dos terceiros séculos. O ponto de vista católico seguiu as linhas da doutrina de Logos em vez de qualquer uma das duas posições do monarquianismo. Na filosofia grega, Deus é intransponível e essa premissa controlava a especulação teológica entre os intelectuais. Depois das controvérsias gnósticas e marcionitas, nenhuma distinção foi possível entre o Criador e Redentor. Orígenes, mostrando a relação entre o Logos encarnado, isto é, o Filho de Deus, e o Deus Supremo, o mesmo Logos pré-existente e único Deus, empregou a metáfora de gerar. Isso garantiu que o Logos fosse da mesma natureza que o Pai, mas Orígenes ainda postulava uma subordinação do Filho ao Pai. A teologia de Orígenes poderia ser desenvolvida tanto no sentido de enfatizar a unidade da Igreja, como Alexandre fez, como no sentido de enfatizar a subordinação a ponto de declarar diferentes naturezas, como Ário fez com uma propensão para conduzir as coisas às suas conclusões lógicas. Uma vez que a relação exata do Logos com o Deus Supremo ainda não estava claramente acordada, uma formulação posterior foi necessária. B. Episódios que levaram à Nicéia. Ário era um líbio de nascimento, mas recebeu sua educação religiosa de Luciano de Antioquia, o mártir, em 312. Ele já era um pregador popular em Alexandria, quando desafiou os ensinamentos do seu bispo Alexandre de que o Pai e o Filho possuem igual eternidade. Ário afirmou: houve uma vez em que Cristo não era, entendendo engendar como equivalente a criar. Ário ensinou que Jesus Cristo não foi derivado da substância do Pai, mas, como o primeiro e mais alto das criações de Deus, tornou-se o instrumento de todo o restante da criação. O bispo Alexandre garantiu uma condenação do ensinamento de Ário em um concílio em Alexandria, que enviou uma carta a outros bispos sobre a exclusão de Ário da comunhão. Ário colocou seus pontos de vista por escrito e apelou aos seus amigos, notadamente Eusébio, bispo de Nicomédia, para apoio. Ambos lados circularam correspondências conflitantes. A disputa chegou aos ouvidos de Constantino, que enviou seu assessor eclesiástico principal, Ócio de Córdoba, para analisar a situação. Questão esta que veio à tona em um sínodo em Antioquia no início de 325. O sínodo condenou a cristologia de Eusébio, bispo de Cesareia, e outros dois. Eustácio, um forte oponente de Atro, tornou-se bispo de Antioquia. Um sínodo estava prestes a reunir-se em Ancira para ouvir a retratação de Eusébio, mas Constantino viu a oportunidade de combinar esse encontro planejado com uma celebração de sua recente vitória sobre Licínio e o próximo aniversário da vingança de sua aclamação como imperador. Por isso, convidou os bispos para ir em maio de 325 ao Palácio Real em Nicéia. Ele ofereceu a ajuda a um posto imperial para fornecer transporte para a reunião. Provavelmente entre 250 e 300 bispos responderam. C. Concílio de Nicéia 325. A presença dos bispos que mostraram lesões sofridas durante as recentes perseguições
Agora, reunidas sob o favor e na presença do imperador romano, foi uma experiência comovente. Constantino chamou a atenção para a unidade. Os adeptos de Ario ofereceram confissões de fé trazidas em linguagem bíblica, mas, já que tais confissões não abordaram a diferença de interpretação entre Alexandre e arianos, como Eusébio de Nicomédia sobre a origem de Cristo, elas foram insuficientes. Os pontos de vista sobre a questão doutrinária representados no concílio podem ser listados da seguinte maneira: 1. Os adeptos convencidos do ensino diário, liderados por Eusébio de Nicomédia. 2. Os subordinacionistas moderados na tradição de Orígenes, que, embora não se referissem a assuntos tão agudamente como o Ário, não viram seus ensinamentos como perigosos, dos quais Eusébio de Cesareia pode ser tomado como representativo. 3. Os conservadores hostis a novas fórmulas e preocupados com a unidade, muito sem educação teológica. 4. Aqueles que achavam o ensino diário perigoso e queriam proibi-lo, como Alexandre Ócio. 5. Os monarquistas, cujo ponto de vista foram percebidos por muitos como carregados de um modalismo implícito, como Eustácio de Antioquia e Marcelo de Ancira. Uma esmagadora maioria de bispos não concordava com Ário, mas foi mais difícil para eles chegarem a um acordo sobre uma declaração positiva da doutrina. Sempre é mais fácil chegar a um acordo sobre o que as pessoas são contra do que sobre a que são a favor. Eusébio de Cesareia escreveu uma carta à sua igreja de origem, indicando que ele tinha um lugar mais proeminente no processo do que é provavelmente o caso. Ele apresentou o credo batismal de sua igreja a fim de garantir sua reabilitação. Contudo, de acordo com seu relatório dos eventos, tornou-se a base do credo aprovado pelo concílio. A maior preocupação no relatório de Eusébio, e sem dúvida na mente de muitos outros, foi a adição do credo da palavra homônios em latim consubstantialis, da mesma substância. Eusébio explica a palavra, que não tem sido nosso costume usar, afirmando que o Filho de Deus não tem semelhança alguma com as criaturas. É como o Pai em todos os sentidos e não deriva de qualquer outra substância a não ser do próprio Pai. Ele, sem dúvida, teve o incentivo de Constantino e de outros para entender a palavra desta forma ampla, a paz sendo o objetivo que estabelecemos antes de nós. O concílio adotou a palavra homócios para eliminar o ensino ariano, bem como para afirmar que Jesus Cristo era plenamente Deus, compartilhando de alguma forma a mesma natureza divina do Pai. Homócios, nesse momento, tinha um sentido mais fraco e ambíguo do que veio a adquirir em consequência das discussões teológicas que se seguiram. Uma palavra não encontrada nas Escrituras foi considerada necessária, porque os arianos interpretavam cada frase bíblica em conformidade com seu ensino, mas de uma forma que a maioria sentisse que era incompatível com o significado pretendido das Escrituras. A afirmação do concílio sobre a identidade da substância entre o Pai e o Filho, se substância for entendida de forma materialista, carregava perigos de uma interpretação triteísta, referindo-se a três entidades que consistem em uma matéria comum, ou a uma interpretação sabelinianista modalista quanto à forma idêntica do mesmo ser. Portanto, Eusébio estava esforçando-se para remover um significado materialista dessa palavra, que foi claramente preocupante para ele e para muitos outros, à medida que os eventos subsequentes se desenrolavam. Homócios era uma palavra que os arianos não poderiam aceitar e foi aprovada para essa razão negativa. Apenas quando os debates pós-concílio prosseguiram, a palavra veio a adquirir um significado mais precioso como salvaguarda do monoteísmo à unidade da substância. Acontece frequentemente no desenvolvimento do pensamento provocado pelo debate, o fato de uma pessoa chegar-se para ver os pontos fortes e as virtudes em uma posição originalmente adotada por outras razões. Eusébio diz que o imperador instituiu sobre a adição da palavra homócios. Esse provavelmente é o caso, mas é improvável que a iniciativa tenha vindo dele, já que muitos dos próprios bispos não entendiam as questões. Ela pode ter se originado em Ócio, que a teria visto como equivalente ao termo latino com o qual ele estava familiarizado, consubstantialis,
com Eustáquio, para quem a implicitação de monarquismo talvez fosse agradável, ou com Alexandre, para quem a sua aceitabilidade para os arianos fosse uma justificativa suficiente. Se, por outro lado, aceitarmos a ideia de Eusébio de que Constantino era a fonte de Homócios em Niceia, pode ser que o imperador tenha derivado o termo da filosofia grega pagã, que discorreu desta forma sobre as duas substâncias divinas, a mente nous e a palavra logos. Depois de fazer suas afirmações positivas no credo, o concílio condenou os principais erros alegados contra os arianos. 1. Que havia quando ele não era, ou ele veio a partir do nada. E 2. Que o Filho de Deus é criado, ou alterável, ou mutável. No último anátema, as palavras hipotásis ou usia, ambas quais podem ser traduzidas como substância, são usadas de forma intercambiável. Uma consideração posterior distinguiria essas palavras. Eusébio teve dificuldades para explicar a declaração dos anátemas. Ele tomou essa parte da decisão do concílio como a proibição do uso desses termos não encontrados de forma explícita nas Escrituras. Alexandre certamente entendeu muito mais para ter sido destinado. Outras matérias vieram antes das reuniões dos bispos. Eles aproveitaram o método para a determinação da data da Páscoa, que doravante seria observada na cristandade. Eles definiriam políticas para o tratamento de seguidores de Novaciano, Melécio e Paulo de Sassomatama que voltaram para a igreja. 22 cânon, juntamente com os aprovados em outros concílios, entraram para o corpus da lei canônica da igreja grega. Atanásio, mais tarde, observaria a diferença na formulação empregada no que se refere ao credo e no que diz respeito aos cânones. No primeiro caso, disseram os bispos: acreditamos, pois a fé não pode ser mudada, mas somente confessada. No último, disseram: nós decidimos, porque questões de organização, disciplina e liturgia permitiam o julgamento eclesiástico. D. Importância de Niceia. O Concílio de Niceia é um dos importantes pontos de virada da história da Igreja. 3 aspectos podem ser destacados. 1. Niceia foi o primeiro concílio ecumênico universal, embora não tenha sido chamado assim por dezenas de anos. Tais Assembleias Geral dos líderes da Igreja tornaram-se a maneira de lidar com problemas dogmáticos que afetavam a Igreja Universal. Niceia foi uma assembleia consciente de sua singularidade porque era muito diferente dos concílios anteriores. Era inédito para Roma enviar legados a um concílio oriental e, embora o número dos bispos ocidentais fosse pequeno, os nomes de apenas 5, incluindo Ócio, mais os 2 presbíteros que representavam o bispo romano, são conhecidos. Sua presença deu consciência de uma representação verdadeiramente universal. Os bispos tinham um senso de autoridade. A unanimidade era impressionante e parecia ser uma manifestação da presença do Espírito. Embora muitos tivessem de fazer contorções com sua consciência, como fez Eusébio de Cesareia no final, apenas 2 bispos de Líbia retiveram suas assinaturas e eles podem ter agido por motivos não teológicos, ou por desejo de independência de Alexandria, ou pela amizade por Ário. Foi maravilhoso reunir 250 bispos e ainda mais maravilhoso levá-los a concordar. 2. Niceia serviu como um símbolo de envolvimento imperial nos assuntos da Igreja. Era diferente dos concílios anteriores por causa da presença pessoal de um novo e formidável fator, o imperador Constantino. A aura de autoridade que veio de Niceia resultou daqueles que carregaram as marcas da perseguição que estão sendo agora montadas pelo imperador com grande publicidade e sinais de favor. A idade da perseguição tinha chegado ao fim, e a idade da cristandade, ou cristianismo como uma religião favorecida pelo governo, havia começado. De muitas maneiras, Niceia foi uma declaração de vitória para a Igreja. O banimento de Ário, no entanto, foi um lembrete de que havia um preço a pagar pelo envolvimento imperial e, em muitas épocas posteriores, questionaria os efeitos espirituais da vitória política. Todavia, a aliança entre Igreja e Estado foi definida em um curso que prevaleceria para a maioria dos cristãos por um período de 12 a 14 séculos e que em muitos lugares ainda prevalece.
3. Nicéia marcou um desenvolvimento crucial na história doutrinária. Adotando um credo apropriado por anátomas, tornou o credo ainda mais do que confissão de fé. Em vez de serem resumos de instrução catequética confessada no batismo, como eles costumavam fazer, os credos no quarto século tornaram-se formulação dos concílios. Em Nicéia não foram os catecumênicos que precisavam de um credo, mas os bispos. O uso da linguagem não bíblica no credo de Nicéia não foi tão grande em significado como muitos já haviam pensado. O problema era salvaguardar um pensamento bíblico. Em qualquer tempo, sermões são pregados ou tratados teológicos são escritos. Palavras e expressões que não estão na Bíblia são usados para comunicar e esclarecer a mensagem bíblica. Embora as confissões de fé sejam habitualmente as mais privilegiadas formas de discurso, elas não precisam ser mais restritivas em sua terminologia. A questão é se a linguagem é fiel ao significado e à intenção das Escrituras. A novidade de Nicéia era o fato de colocar um termo não bíblico em um credo imposto pelos anátemas. O concílio anterior de Antioquia é o primeiro exemplo conhecido por acrescentar anátemas a uma declaração de fé. Em vez de apenas ser uma confissão de fé, o credo de Nicéia tornou-se um teste de comunhão. O precedente de Nicéia foi capaz de uma extensão considerável. O primeiro credo de Sirmo contém 27 anátemas. É verdade que qualquer afirmação positiva implica uma rejeição do seu oposto, mas Nicéia deu um passo importante na sua língua de exclusão. Um passo cujas consequências foram agravadas pelo novo potencial de fiscalização do Estado.